Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tal você não fica, deixe o seu like, comente, fique à vontade, Deus te abençoe, seja bem-vindo, estamos juntos. Aqui nesse canal eu acompanho as promoções do mercado de hardware do Brasil e da China, né, onde a gente consegue comprar. A gente faz testes de games, tem gameplay, tem análise de games, tem análise de hardware. E de vez em quando a gente faz esses vídeos assim, a pedido de inscritos, comparando processadores e até a placa de vídeos. O que acontece? Eu não tenho esses dois processadores, então eu vou fazer um react. Então isso aqui é uma reação a um vídeo que já existe. É um react, tá? Eu não quero roubar o trabalho de ninguém, longe disso, Deus me livre. E estamos aqui para analisar o i7 10700 versus o 3700X. E aí, Guigão, qual que é melhor? Qual que eu compro? É isso que a gente vai tentar descobrir. A minha humilde análise do vídeo de hoje. Eu estou no canal aqui do PC Benchmarks, eu sou inscrito deles, é um canal gringo bem sério, tá? Eu gosto muito desse canal. Deixa aí meu like para ajudar o canal e siga esses canais, cara, o Benchmarks, esses canais que fazem testes, sigam os caras, porque vira e mexe eles fazem testes, principalmente dos novos CPUs e placas de vídeo que estão entrando aí no mercado. Eles vão fazer testes, então é interessante pra gente ver como é que vai ser essas placas, essas peças, né? E aqui no Brasil você tem o Lucas Peparaio Hardware, você tem o Adrenaline, você tem o PCFX, você tem o Lockhard Gamer. Segue esses caras porque são caras sérios, são caras que têm um trabalho legal. Então a gente tem que seguir, dar moral pros caras também, e a gente tem que crescer, a comunidade gamer tem que se expandir. Ó, ele vai testar o 10700 numa Z490 e o 3700 numa X570. A memória que ele vai usar para os dois CPUs é uma 3200 MHz e ele vai utilizar uma RTX 2080 Ti, que na época desse vídeo, em maio de 2020, era a placa mais rápida que ele tinha no momento. Tá aí a comparação lado a lado com os dois CPUs, os dois são 816, o 10700 tem um clock maior, veja bem, 3.8, 5.1, 3.6, 4.4. Os CPUs Intel, realmente, o clock deles é mais agressivo. E quem não sabe, o 10700K ele é a mesma configuração do 9900K. Então, um CPU muito punk mesmo. A memória cache L3, ó, da Intel 16 MB, da AMD 32 MB. A litografia da Intel 14 nanômetros, da AMD 7 nanômetros. O TDP do 10700, 125 watts, e do 3700, 65 watts. Caralho, velho, menos da metade, que isso, bicho. Começou os testes, ó, no Cinebench R20, o 10700 tá ganhando por pouco, é uma diferença aí de 5%, não é? Menos de 5%. Você vê que no single core também tá pau a pau, né? A AMD melhorou muito na linha 3000, realmente ela conseguiu encostar na Intel, né, cara? Ó, no 7-Zip File Manager, já o 3700 ganhou. Você vê que já se inverteu o papel. Ele ganhou aqui na descompressão e na compressão o 10700 ganhou, mas está muito pau a pau. A descompressão do 3700 foi bem mais rápida. Agora, a questão da compressão foi mais ou menos elas por elas. No Adobe Premiere Pro, o 10700 levou a melhor em torno de 5, 6% de diferença, porque isso assim na prática é uma diferença pouca. Ó, Battlefield 5 1080p 170 contra 159, veja uma diferença de 20 quadros. E 1440p 136 e 132, você vê que quanto maior resolução, mais parelho são os CPUs. Ó, Breakpoint 141, 133. E 1440p diminui a diferença, tá? Para 8 FPS. COD Modern Warfare 152, 148 aqui já é mais parelho. E 1440p cria-se um empate técnico entre os dois CPUs. Red Dead 2 106, 105 para mim é um empate técnico, tá? Em 1440p mantém. Estranho que até tem uma diferença de 2 frames, que deve ser uma variação de rodada. No Fortnite capítulo 2, ele testou no capítulo 2, que foi em maio desse ano, ó, 256 e 241. Uma diferença aí mais ou menos de 14 FPS mais ou menos, tanto na mínima quanto na média. Em 1440p, 165, 158, dá uma leve reduzida. New Down, 135, 115, uma diferença de 20 quadros, né? Em 1440p, 18 FPS. Odyssey, 99, 95, bem próximos, apenas 4 FPS a mínima, que teve uma diferença maior. Em 1440p, 85, 80, 65, 60. Shadow of the Tomb Raider, 136, 128, 115, 102. É uma diferença aí em torno aí de 12 FPS, né? 13 de mínima. Em 1440p dá um empate técnico, tá vendo?
Ó, nos 8 games que ele testou, o que ele apurou? Ele apurou que o 10700K ele tem uma média de FPS nos games de 149 frames contra 141 frames do 3700. A mínima 119 frames contra 108 frames. Eu acho assim, o 10700 ele é mais estável para você travar 120 quadros. É isso que eu observei aqui nesse vídeo do Benchmarks. E é claro, é óbvio, é lógico que a gente vai analisar também um outro site também, tá? Um outro vídeo. A gente está aqui no NGTech, que a gente analisou ontem também. Esse cara testou esses processadores com uma 3080 em 1080 e 1440p. O vídeo dele agora, ó, final de setembro de 2020. Tem um mês esse vídeo, então vídeo bacana, cara. Ele começou no Flight Simulator e ele conseguiu aí, ó, 40 a 51, uma diferença de 11 FPS para o 10700 que se repetiu em 1440p. Eu achei isso aqui meio bizarro, tá? Eu achei estranho isso aqui, o mesmo resultado em ambas as resoluções. Loucão, né, cara? Ó, Horizon Zero Dawn, 144, 143. Em 1440p, 114 quadros, um empate técnico. Então a diferença aqui dos dois, um Horizon, é praticamente nula. Death Stranding, 138, 150, aqui uma diferença maior. A mínima 120, 132. Em 1440p, 127, 135, a mínima 110, 118. Aqui você tem uma diferença em torno de 10, 12 quadros, né? Isso é o que? Fórmula 1? Fórmula 1 2020, 224, 238, 177, 185. Aqui também, cara, mais de 200 frames. Ai, ai. Destiny 2, 187, 195, 153, 159. Ó, o 10700 tá ganhando, tá? Porém, cara, tem games que não faz muito sentido, ó. Hunting Grounds, 137, 140, 113 no empate técnico em 1440p. Ganha o 10700, só que tem games, cara, que, entendeu? Foco na campanha, na história, cooperativo online, isso não influencia muito, entendeu? E a diferença deles não é grande. Aqui, ó, Resident 3 Remake, 213, 219, 189, 192. Realmente a AMD com a geração 3000, ela conseguiu encostar realmente na Intel, né, cara? Doom Eternal, 285, 298, 235, 244. Tá vendo? Igual, o que eu tô querendo explicar é o seguinte, o Doom mesmo é um exemplo, não faz tanto sentido você jogar 300 FPS no Doom. Ó, Warzone, isso aqui já faz sentido ter quadros mais agressivos, né? 197, 223. 178, 187, mas observa a mínima. A mínima, mesmo do 3700, é 140 quadros, tanto em 1080 quanto em 1440. Daria para você travar a 140 frames tranquilo, tanto o 3700 quanto o 10700. Então, realmente o 10700 tem uma vantagem, mas não é uma coisa assim tão elástica. Esse aí é o Detroit Become Human, 139, 167, 108, 127. Vamos ver agora o Need for Speed Heat. Ó, 108, 133, 105, 115. Aqui eu já senti uma diferença mais agressiva, né? Quase 30 FPS a mais. Red Dead 2, 128 empate técnico, 110. Os dois têm empate técnico em Red Dead 2, tá vendo? Agora o que é isso aí? Isso aí é o Breakpoint? É o Breakpoint. 157, 161, 124, 125. Então a gente observa aí, estão bem próximos. Guia 5, 144, 151, 105, empate técnico em 1440p. Que é isso agora, cara? Que jogo é esse? Total War, 129, 134, 102, 104. Quase um empate técnico em 1440p. Agora o Odyssey, né? Assassin's Creed Odyssey, 107, 109 e empate técnico em 1440p. Diferença de 2 quadros em 1080p, muito pouca. Que jogo é esse? Shadow of the Tomb Raider, 160, 179, 133, 147. Aqui realmente é uma diferença de 20 quadros para o 10700. Hitman 2, 134, 148, 113, 124. Também é uma diferença interessante. Esse aí é o The Division 2, 177, 190, 139, 150. É uma diferença entre 10 a 15 quadros realmente que está tendo de um CPU para o outro. O Apex, 213, 242, 198, 211, em torno de 20 e poucos FPS. New Dawn, 125, 135, 125, 135. Eu não entendi, é a mesma coisa o resultado, tanto em 1080p quanto em 1440, né, cara? Punk. Battlefield 5, 175, 188, 150, 160 quadros.
E agora é o nosso Fortnite, 212, 228, 168, 179 FPS. Engraçado que ele colocou capítulo 2, o cara deve ter vacilado, que isso aqui já é capítulo 4. Se ele fez esse vídeo em 28 de setembro, porra, ficou meio zoado isso aqui. Mas assim, cara, o que eu notei? Uma diferença aí de 15 a 20 FPS para o 10700K, só que na grande maioria dos jogos isso não faz muito impacto, porque são jogos com foco na campanha, na história, e que não faz sentido, né, você ter 10 FPS a mais, porque ambos estão rodando acima de 100 quadros, então, assim, uma coisa que... E Fortnite, ambos os CPUs rodando acima de 200 quadros em 1080p, top demais. Aqui também no benchmark também, ó, nesse canal aqui a gente tem também uma prévia, ó. Aqui, olha só pra você ver, já tá mais parelho, ó, 102, 100 FPS. E testes também muda de um site pro outro, porque esse aqui, por exemplo, tá numa 2080 Ti. Então, aquele teste com a 3080 é mais agressivo, né? Te mostra realmente mais o poder do CPUs, a diferença de um para o outro. Quanto menor a placa de vídeo, mais fraca a placa de vídeo, mais parelho vai ficando o CPUs. É importante também eu falar isso com vocês, para vocês terem essa noção também, pessoal. Vou avançar aqui, ó. Olha lá, o World War Z 220, 200. Aqui já é com uma 2080 Ti, tá? Então é importante vocês terem em mente isso. Vamos supor, vou rodar no RTX 2060, os dois CPUs. São praticamente ter o mesmo desempenho. Por quê? Porque, entendeu? A GPU não consegue empurrar o máximo de frames que o 10700 pode te entregar. Já uma 3080 sim. Ó, New Down, 120, 107, tá vendo? Então, quanto mais é fraca a placa, mais lado a lado eles vão ficar, tá? É bom você ter essa ideia bem em mente. Aí ó, 197, praticamente quase com o empate técnico do Need for Speed Heat, tá vendo? Caramba, cara. Ó, no Shadow, 145, 134, aqui uma diferença de 11 FPS de um pro outro. Aí ó, no CSGO, 502, 492, que isso, velho. Punk, né, cara? Que isso, 500 quadros. Caramba, cara. Aí ó, 120, 109, isso aqui no Red Dead 2. Isso aqui mais ou menos acho que se manteve essa média aqui com a 3080 também. É mais ou menos próximo essa diferença de 10 FPS. Aí ó, Battlefield, 156, 145, a diferença de 11 FPS. Bom pessoal, por fim eu estou aqui no Brunão da Grapec, que usou ele. O Bruno, né, Ribeiro, que é o youtuber profissional da Terabyte, tá? Eu gosto muito do canal dele, o cara é foda. Essa imagem congelada aí ficou muito engraçada. Olha a boca do cara parece que tem boca de mulher, né, cara? Ó, só babinha aqui, Bruno. Tô zoando, cara. Eu também tenho uma boca grande pra caramba. E aqui, ó, você não apaixona não, que ele já é casado, já. Ah, Bruno é top, velho. Aqui no próprio youtuber da Terabyte, tá? Sou inscrito deles, sigo eles, já deixei meu like. O vídeo de junho de 2020. Ele faz o teste, assiste esse vídeo todo com calma, o cara é muito sério, o cara é muito foda. Ele faz o teste do 3700 versus 10700 numa RTX 2070 Super. E é interessante porque já é uma placa já que é mais próxima da realidade da maioria da gente, né? Ele começou aí, cara, no GTA V, nesse preset aí, praticamente no Ultra, né? Tudo que tem direito no jogo, né? E o resultado dele foi esse aí, pessoal. Ó, a média 136 para 122 e a mínima muito próxima, a diferença de 3 quadros. Então você entende que 120 frames é muita coisa, né? E a diferença, o 10700 tem uma diferença de 10, 13 quadros, né? Aqui numa 2070 Super. Red Dead 2, 125, 110, 15 FPS de diferença, 94, 83. Counter Strike CSGO, 572, 526, 127, 135. Estranho que aqui a mínima foi melhor pro 3700, né? Apesar dele ter ganhado aqui na média. Rainbow Six Siege, 418, 369, 282, 317. The Division 2, 135, 130, 74, 76. Aqui ficou bem próximo, né? Principalmente a mínima.
diferença apenas de 5 quadros. E depois você assista esse vídeo, cara, e se inscreva no canal da Terabyte e acompanha o Brunão também no canal dele, que é o Bruno Grape Tech, tá? O cara é muito foda e ele dá também a análise final dele. Bom, pessoal, então eu vou fazer agora para vocês a minha consideração final, tá? Sobre o que eu achei de ambos CPUs. Eu peguei essa imagem aqui que é bem interessante para falar sobre isso com vocês. O que acontece? O 10700K, ele ganhou do 3700X. A gente observou testes numa 2080 Ti, 3080 e numa 2070 Super. Então eu selecionei vídeos que eu achei mais lógicos, mais confiáveis possíveis. Isso aqui é um react, uma análise que a gente está fazendo. Então, não tenha também como uma certeza absoluta, apenas como uma coisa que a gente tenta avaliar para a gente entender a diferença de ambos os CPUs, qual seria mais interessante do que o outro. O 10700, a vantagem que eu vejo dele é trabalhar num boost muito mais agressivo, muito mais alto, até 5.1. Overclock, o pessoal consegue travar ele a 5.0 com excelente cooler, tá? Porque o overclock dele tem que ser uma X, uma Z490 top, tem que ser uma placa-mãe bem parruda. E tem que ser tipo assim, cara, um dissipador water cooler aí, cara, bem foda mesmo, que senão não aguenta não, tá? É um CPU também que trabalha muito quente, né, cara? Tem uma temperatura bem elevada, tem um TDP muito alto, então assim, você vai ter que investir em refrigeração se você pegar um 10700. O Gamax 400, aquele cooler que eu falo que roda ele, que dá pra você pôr, dá, mas em estoque, né, pessoal? Se você for realmente querer fazer um overzinho, principalmente a travar 5 GHz, aí você vai ter que gastar dinheiro com sistema de refrigeração. Interessante dele que ele é basicamente o mesmo desempenho, é próximo do 9900K antigo, que era o top da Galaxy até ano passado, né, se não me engano, até antes de lançar essa geração. Já o Ryzen 7 3700X, ele trabalha com frequências reduzidas, tá? Só que a vantagem dele é o TDP, 65 watts, então assim, ele esquenta bem menos, ele é um processador muito mais frio, um cooler box já aguenta ele, mas eu não recomendo, eu recomendo aquele Gamax 400, que ele vai trabalhar em 60, 65 graus, bem frio. E é um CPU que você não vai gastar tanto assim em sistema de refrigeração. Mesmo com o Gamax 400 você consegue fazer um overzinho nele. Colocar ele ali a 4.6, também não tá ruim não. É um CPU bem interessante sim, na minha opinião. A diferença dos dois, como a gente observou, é em torno de 10 a 20 FPS. É uma média de 15 quadros em praticamente todos os jogos. Porém é importante a gente comentar o seguinte, cara. Esse teste aqui que a gente pegou com a 3080, a gente observa que em Fortnite a diferença deles é o quê? A diferença deles é 16 FPS, mas ambos trabalham acima de 200 quadros. Ambos trabalham com praticamente as mesmas mínimas. Então, a diferença prática real de um CPU para o outro não é tão assim perceptível, entendeu? Porque os dois têm uma estabilidade boa, tem uma mínima praticamente igual. Diferença, a oscilação é ligeiramente na média. E isso se repetiu também no Warzone, ó, 197.223, uma diferença aí de 26 FPS, e na mínima 140-150. Aqui, a mínima não é um empate técnico, é realmente uma diferença a mais para o 10700. Ó, em Battlefield 5, ó, 175, 188, é uma diferença de 13 quadros. Na mínima, 131, 135, é uma diferença aí de 4 FPS. Então você observa que nos 3 jogos competitivos que eu puxei, BF5, Fortnite e Warzone, não tem tanta diferença assim do 10700 para o 3700X na prática, na real. E quando a gente analisa, a gente vê que o TDP do 10700 é o dobro do 3700, que você vai precisar de um sistema de refrigeração muito mais possante. Aí, na minha opinião, nesse caso, o 3700X faz mais diferença. Principalmente quando a gente bate um olho no preço. A gente observa o 3700 por R$ 2.169 à vista na Terabyte, tá? No dia desse vídeo, R$ 2.494 no cartão. Olha só para você ver, o 10700K, que realmente é o CPU que você pode fazer overclock, casando com uma Z490, ele tá R$ 3.000 a prazo quase, cara. Olha só isso. 2.600 à vista, ou seja, a diferença dele agora pro 3.700 é de R$ 500 praticamente. Aí eu te pergunto, qual que é melhor? Ah, meu Deus. 100 vezes AMD. AMD é muito melhor, porque o custo-benefício que ela te entrega é muito superior ao da Intel.
Ah, eu posso pôr esse processador aqui numa A320? Poder pode. Eu não recomendo muito, mas poder pode. Principalmente se for uma 320 com VRM, um chipset no VRM. Entendeu? Se for uma 320 igual aquela X Plus da ASUS A320, ela é legal. Só que assim, a 320, cara, é sempre bom você casar o processador e a placa-mãe mais ou menos no mesmo nível. O nível do 3700X é no mínimo uma B450, no mínimo. Uma B350 também dá pra pôr, mas assim, uma B450 é show, assim, principalmente porque o cara vai operar só em estoque. O overclock, ele faz overclock em B450 sem problema. O Lucas Peparaio Raro já fez análise aí de inúmeras B450, todas elas ele conseguiu fazer over no 3700X. Eu casaria esse CPU aqui com uma Aorus B450 igual eu tenho aqui, ou então eu casaria ele com uma TUF B450 da ASUS, eu casaria ele com uma B450 Steel Legend. São placas que casam bem com ele, principalmente em estoque. E que você pode fazer um overclock, principalmente overclock de memória RAM, o que a Intel não deixa você fazer, se for na Z490. A Intel, o máximo que ela te deixa fazer é ativar o XMP, que era um erro que eu estava comentando, que eu estava cometendo. O pessoal até puxou minha orelha, olha, você está falando que os processadores da Intel rodam em 2666, é a frequência padrão, mas eles aceitam o XMP. Eu me esqueci disso e eu peço desculpas, eu sou humilde para reconhecer quando eu erro. Só que você vê que o controlador da Intel ele é muito pior que a da AMD, porque esse CPU aqui, o controlador dele é 3200. Então você já roda 3200, que é o controlador do CPU, garantido pela AMD. No caso da Intel, você roda um 3200 acima do controlador dela. Ou seja, na prática, a Intel considera isso como um overclock, por incrível que pareça. Inclusive, ela não dá garantia. Teve um problema aí com o pessoal aí, que todos eles fizeram vídeos. O Diego Keb fez vídeo, o Lucas Peperaio fez vídeo, a ChipArt fez vídeo, falando que a Intel não estava dando garantia se você utilizasse acima do controlador dos CPUs dela. Ou seja, se ativou o XMP 3200, já não tem garantia mais do CPU Intel, porque ele é 2666. Então eu não estou inventando não, pesquisa aí para você ver a questão da garantia da Intel. O pessoal desceu a linha na empresa. Então, cara, se você juntar tudo isso que eu acabei de te falar, sem dúvidas o 3700X, ele é o processador realmente mais completo, mais seguro. Você tem um custo-benefício muito maior. É mais frio, você precisa de um cooler mais tranquilo, é mais barato, a placa-mãe, você encontra uma placa-mãe boa por um preço melhor. Então tem tudo isso que ele ganha disparado do 10700. Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu.